Paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Estou aqui para compartilhar um pouco mais do Evangelho e desfrutar desse Evangelho que salva, que restaura, que tem a capacidade de mudar completamente a vida das pessoas. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria que você desse uma pausa no vídeo para ler. Está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Que quando comenta relatar a história dos dois discípulos de Cristo que depois da crucificação não ficaram em Jerusalém com os outros, mas decidiram sair de Jerusalém em direção a Emaús. O contexto neste texto está relacionado com que esses dois homens, esses dois discípulos que conviveram com os ensinamentos de Cristo, que conviveram com as obras, e ele mesmo no decorrer do texto você vai ler que eles confirmam isso quando Jesus lhe aparece. Ele diz: você não ficou sabendo do Nazareno que realizava obras, que realizava milagres, que faziam coisas grandiosas? Já faz 3 dias que ele foi crucificado. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de falar que aqueles discípulos tinham consciência daquilo que Jesus era, entendendo o que ele poderia fazer. O que não difere muitas vezes de nós. Se perguntar para alguém, você acredita que Cristo pode curar, pode transformar? Muitas pessoas dizem que sim, mas nem todas, como aqueles discípulos, não estão em Jerusalém, estão saindo de Jerusalém. Então, estão se distanciando de Jerusalém. E não somente isso, quando Jesus se aproximou deles e começaram a falar, eles falaram sobre essa esperança que tinha, mas o motivo pelo qual eles estavam saindo de Jerusalém, você pode encontrar no texto, que é quando eles falam que eles esperavam que Jesus remisse o povo de Israel da opressão de Roma. Então, o que fez ele sair não foi a manifestação do poder do Espírito Santo através da vida de Jesus, não foi os milagres que aconteceu, mas a decepção deles em relação a Cristo é que eles imaginaram que Cristo seria aquele salvador natural, seria aquele rei onde tiraria a opressão de Roma, e isso fez com que eles saíssem. Então, muitas vezes, nós aceitamos a Cristo como um amuleto. Nós esperamos que, ao aceitar a Cristo, fazer parte desse reino de Deus, Ele nos retribua com alguma forma de amuleto, como alguma forma de nos livrar das tribulações que hão de vir. O mesmo falou que iria acontecer. E quando isso acontece, nós nos frustramos. E nós não permanecemos naquele local, que seria o local do encontro de Cristo, que seria Jerusalém. E caminhamos para outro lugar, para um lugar mais distante. Nos distanciaremos do lugar onde seria o encontro de Cristo, que no caso seria Jerusalém. Então muitas vezes nós estamos dentro desse Evangelho na esperança e na expectativa que Cristo seja o nosso amuleto para que nós passamos no concurso, para que nós tenhamos uma vida boa, para que nós nos tornamos ricos, para que a gente nunca passe por nenhuma aflição, por nenhuma tribulação. E da mesma forma como Cristo não veio estabelecer aquele reino natural entre o povo de Israel, Cristo também não veio para estabelecer apenas essas coisas. Ele veio para trazer um reino. Ele veio para trazer um estilo de vida santo, que é digno ao Senhor, onde o pecado não tem domínio sobre a vida daquele. Porque quem está em Cristo, o que está dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Então, da mesma forma que aquelas pessoas tiveram essa falta de expectativa, muitas vezes nós passamos por isso. Quantas vezes você desanimou porque a sua expectativa na igreja, a sua expectativa dentro do Evangelho não foi assistida, não foi suprida. Então, a reação natural de que quando a nossa expectativa em Deus é frustrada, não pela incapacidade de Deus, mas por aquilo que nós colocamos a expectativa nele, então a nossa tendência é se afastar. Mas, se você está nesse caso dos discípulos, eu gostaria de dizer o que Cristo fez. Cristo, depois do 3º dia que ele já tinha ressuscitado, o interessante é que ele não foi primeiro nos discípulos que já estavam lá em Jerusalém. Mas antes de ele aparecer naquela reunião, que é a continuidade do texto, ele primeiro apareceu para esses que estavam se distanciando. Eu quero te dizer que se você tem sentido, se você tem se distanciado, não se iluda. Você pode estar indo para um caminho diferente, que seria o caminho do encontro de Cristo. Mas Cristo está indo ao seu encontro. Você está saindo de Jerusalém, você está tentando sair da presença dele. E Deus não vai ficar apenas lá em Jerusalém dizendo, o bichinho foi-se embora. Mas ele está indo ao seu encontro, como Jesus Cristo fez com aqueles discípulos. E o melhor de tudo é que quando ele se encontra, ele para quando anoitece e vai cear.
que é o incrível na história. Porque é no momento da ceia que a palavra diz que os olhos daqueles discípulos se abrem e eles conseguem ver o Cristo. Eles conseguem perceber que, de fato, o Cristo estava com eles. Então, quero te dizer, meu irmão, se você estiver nessa fase de distanciamento, quer dizer, Cristo está perto de você. Agora, para que esses olhos sejam abertos e consigam perceber, é preciso uma etapa, que é a de ceiar com Ele, é a de comunhão. Então, não procure primeiro voltar para Jerusalém. Não é necessário para encontrar Cristo. O que é necessário antes mesmo de voltar para Jerusalém é ceiar, é ter comunhão com Ele. Então, nesse momento que você esteja passando, eu quero te dizer, não dê atenção a essas expectativas naturais que colocamos em Cristo Jesus, mas busque a sua comunhão. Em Apocalipse capítulo 3 diz que Jesus está à porta e Ele bate. E o que é mais interessante é que se você abrir, se você ouvir a voz dele, se você abrir essa porta, Ele simplesmente não entra, mas Ele vai entrar para ceiar com você e você com Ele. Então é no momento da ceia, nesse momento de comunhão, que nós podemos ver a Cristo Jesus. Então, se você está indo para Emaús, você ficou em Jerusalém, eu quero te dizer, busque ceiar com Cristo. Abra a sua porta, ouça a sua voz e deixe Ele entrar na sua vida, porque Ele sim está do seu lado, por mais que você ainda não veja. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso e que nós possamos desfrutar cada dia mais dessa presença extraordinária que é do Espírito Santo de Deus, que é do próprio Jesus, através da nossa vida, como nós somos nascidos de novo. Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.